O filósofo Nietzsche dizia que o homem, o ser humano, é o único animal que sabe que vai morrer. E essa consciência da morte, do limite, da finitude, faz com que o próprio ser humano confira sentido ao viver. Segundo Nietzsche, é o fim que confere sentido ao início e ao meio. É a morte que confere sentido à própria existência. Já Epicuro, um filósofo grego do início da filosofia, nas chamadas escolas éticas, tem uma afirmação bem interessante sobre a morte. Quando ela é, eu não sou. Quando eu sou, ela não é. Nesse sentido, segundo Epicuro, a gente não tem que temer a morte. Mas vamos ser sinceros, a morte dói. A ausência parece que abre um abismo em nosso ser. Por isso eu queria compartilhar contigo 7 pensamentos de um filósofo francês chamado Gabriel Marcel, para que possamos refletir sobre a morte nesse dia de finados. Me permita, então, apresentar a vocês alguns slides para a gente pensar sobre a morte nesse dia em que nós celebramos os entes que já foram, os chamados finados, aqueles que cumpriram a sua finalidade e chegaram ao fim também de sua jornada. Gabriel Marcel nasceu em 1889 e faleceu em 1973. Aos 4 anos de idade, ele fica órfão, a sua mãe falece, e isso o marcará profundamente, porque a pergunta que ele se fará a partir deste momento é: para onde vão as pessoas que nós amamos quando a morte bate à nossa porta? Logo, como jovem, recém-formado em filosofia, a sua função na Primeira Guerra Mundial era, na Cruz Vermelha, que ele se alistou, avisar as pessoas da morte de seus entes queridos. Por isso, a morte é uma temática, uma reflexão, uma experiência profunda no pensamento de Gabriel Marcel. E me permitam, nesses rápidos momentos, partilhar com vocês 7 pensamentos deste autor sobre a questão da morte. Primeiro, para Gabriel Marcel, a morte, aliás, o amor é uma semente de imortalidade. A morte é vencida pelo amor. Assim diz ele na sua obra O Mistério do Ser. Amar a um ser é dizer-lhe: tu não morrerás. E isso significa, sobretudo, afirmar que há em ti, posto que te amo, visto que te afirmo como ser, algo que permite franquear o abismo do que chamo indistintamente a morte. Para Gabriel Marcel, o amor forma, gera em nós imortalidade. As pessoas que nós amamos não morrem jamais. Segundo o pensamento do filósofo Gabriel Marcel, o desespero ou o desesperar é uma morte cotidiana, diz Marcel na obra Da Negação à Invocação. Esta inesperança, este desespero que se opõe à esperança, como o medo se opõe ao desejo, é verdadeiramente a morte em vida, a morte antecipada. Para Gabriel Marcel, a morte não nos visita apenas no último momento, no último respirar nosso. Para Marcel, cada momento em que desespero da vida, estou morrendo um pouquinho, e é a esperança no existir que me confere mais vida. Terceiro pensamento de Gabriel Marcel sobre a morte. A morte solicita, clama a esperança de meu ser. Diz ele na obra Ser e Ter. O mundo em que viesse a faltar a morte seria um mundo em que a esperança somente existiria em estado latente. A morte é uma espécie de grito a nós, para que nós possamos gerar no interior de nosso interior, no coração de nosso coração, a esperança de que ela não é a última palavra, de que ela não é um ponto final. Talvez uma vírgula, mas jamais um ponto final. Outro pensamento de Gabriel Marcel sobre a morte, dessa vez de uma entrevista que ele concedeu a outro filósofo, a Paul Ricoeur. A morte é um confronto com a existência. A morte me coloca contra a parede. Diz ele,
A morte é verdadeiramente a crise que embrenha radicalmente toda a fé na existência, toda a certeza de presença. É como se a morte me jogasse na cara constantemente que eu sou um ser finito. Ora, mas nós somos seres finitos, nós somos seres limitados. É por isso que a morte é um confronto também cotidiano. Um outro pensamento de Gabriel Marcel, dessa vez da obra Mistério do Ser. Tenho certeza incontestável, alguns diriam mística, de que devo encontrar-me além do abismo da morte com os seres que realmente amei. Quer dizer, aqueles que estiveram ligados da maneira intersubjetiva mais íntima ao que sou, os que reconhecerei imediatamente como um relâmpago e tudo será como se a separação não tivesse existido. A morte é encontro. É como se a morte fosse, vamos usar uma imagem, em que dois prisioneiros estão cada um em uma cela, separados por uma parede. Mas, ao mesmo tempo, essa parede, eles se comunicam por toques, por batidas nessa parede. Essa parede é separação, entretanto, concomitantemente, ela é ponto de contato. A morte é encontro porque ela é uma separação dos seres que amam aqui, mas é um encontro daqueles que eu amei também. É uma certeza incontestável, quase mística, diz Gabriel Marcel, que no momento de minha morte será o momento de encontro com aqueles que anteciparam a passagem. E também diz Marcel que a morte ela se apresenta como uma invasora, como uma espécie de força paralisante. Da obra da negação à invocação, assim diz. O pensamento de nossa morte, quer dizer, do único acontecimento futuro que podemos dar por certo, pode exercer em nós tal fascinação que, de certa forma, pode invadir todo o nosso campo de experiência, apagar nossas alegrias e paralisar nossas iniciativas. A morte não deve provocar medo em nós, não deve paralisar-nos, mas deve iluminar o nosso jeito de viver. Porque, no fundo, último pensamento, a morte é uma espécie de abertura, também da obra da negação à invocação. Através da morte, diz Gabriel Marcel, nos abriremos àquilo que temos vivido sobre a terra. É como diz o ditado popular, nós morreremos conforme nós vivemos. E a grande pergunta que Gabriel Marcel pode apresentar para a gente hoje sobre a morte é como temos vivido? É essa pergunta que nós encerramos esse brevíssimo momento de reflexão sobre a morte nesse dia de finados. Mais do que pensar na morte,